Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1, tá? Como nós vimos lá no outro vídeo, essa unidade começa com essa imagem, que é uma imagem muito forte, né? Falando a respeito das mulheres destemidas, as mulheres que não têm medo. E nessa imagem aí da apresentação, a gente vê. Então, essa imagem é uma imagem muito forte, né? Porque uma garotinha não tem medo, encará-lo, enfrentá-lo, né? E aqui a gente pode ver também a questão do gênero, né? A questão do machismo, onde muitas mulheres são colocadas como inferiores aos homens, né? Não só numa relação amorosa, afetiva, como também numa relação de trabalho, no mercado de trabalho, né, ganham menos simplesmente por serem mulheres. É o caso que já foi citado das jogadoras, né, femininas ganharem bem menos que os homens, mesmo representando a seleção, tá? Então, nesse caso, aqui a gente vai ver, ó, essa imagem representa todas as mulheres que lutam e conseguem se destacar nas mais distintas áreas de atuação, né? Então, uma imagem muito bonita. Então, a gente vê a questão da luta, né, por essa igualdade de direitos, e a gente vai ver, né, um pouquinho mais à frente, falar sobre a Malala. A Malala, ela foi uma jovem que ganhou um Nobel da Paz. Por quê? Ela se destacou ao defender as causas femininas, né, das mulheres. A Malala, ela morava numa região muito próspera, muito alegre, muito viva. Ela tinha o direito de ir à escola, né? E é interessante a gente falar um pouquinho sobre ela, porque os pais muitas vezes criavam suas filhas para que elas se casassem, mas o pai de Malala pensava diferente. Ele a criou para que ela pudesse realizar o seu sonho. E o seu sonho era estudar e virar uma médica, uma advogada, né? O que ela quisesse, o que ela escolhesse. Então, dessa forma, quando o Talibã invadiu o local onde a Malala morava, as meninas foram proibidas de ir à escola, né? Elas apanhavam, eram açoitadas na rua. Então, sofriam uma violência muito grande simplesmente por querer estudar, que era um direito apenas dos homens. Então, lá na página 12, deixa eu passar aqui um pouquinho. A gente vai ver a autobiografia da Malala. E o que isso quer dizer? Quando a gente tem uma biografia, a biografia é a grafia da vida. Não necessariamente é a própria pessoa que escreveu sobre sua vida. A gente vê aí biografias de jornalista, né, famoso, que escreveu sobre alguém famoso. E aqui não, aqui é uma autobiografia, então é diferente. A própria pessoa escreveu, né? A própria pessoa quis contar detalhes de sua vida, tá bom? E seus efeitos, e acabam mostrando o que ela fez e acaba influenciando a vida das outras pessoas, tendo efeito sobre a vida de outras pessoas, tá bom? Então aqui, ó, ela tem assim, ó, uma chance de falar. Nesse pedacinho aqui, ó, ela tem uma chance de falar. Esse é o título. Ah, outra coisa muito interessante da Malala é que ela não se calou, não, em termos dessa violência toda. Ela criou um codinome e começou a contar ao mundo o que a violência sofrida naquele local, tá? Só que aí o Talibã descobre quem é ela, que no caso a Malala fazia denúncias, né? E faz um ataque ao ônibus escolar, onde ela e as amigas são baleadas, gravemente baleadas, né?
E com isso, a Malala, inclusive, foi baleada na cabeça, ela consegue sobreviver. E ela diz, né, que eu já vi alguns textos falando sobre ela, e aquilo ali deu força para ela continuar. Ela poderia calar a voz dela, mas ampliou. E não é à toa que o mundo todo conhece a sua história e ela ganha o Nobel da Paz. Ah, então, eu separei aqui alguns trechos. Ó. De dia ou de noite, a coragem de meu pai nunca parecia fraquejar. Apesar dele receber cartas com ameaças e avisos de amigos preocupados, como os bombardeios contra escolas continuavam, meu pai se manifestava contra, chegando inclusive a um dos locais enquanto ainda estava em chamas. Ele viajava entre Islamabad e Peshawar, dialogando com o governo para conseguir ajuda e se manifestando contra o Talibã. Imagina o risco que ele assumiu, né, ao fazer isso. Eu via a Malala falando, né, que a mamãe ficava preocupada. Ela nos abraçava e rezava por nós antes de sairmos para a escola. E assim que chegávamos em casa, e assim que chegávamos em casa, e ficava acordada até tarde da noite com o telefone na mão, tentando não ligar para o meu pai a toda hora. Ela conversava conosco sobre o que faríamos caso o Talibã viesse. Olha só, já tinha que se preparar, né? Pensava em dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Eu dizia que podia ir escondida para o banheiro e chamar a polícia. Pensava no lápis mágico que costumava pedir em oração. Agora seria o melhor momento para a minha oração finalmente ser atendida. Olha aqui o papel dela na escola. Ó. Na escola, minhas amigas e eu nos perguntávamos o que poderíamos fazer. Então a senhorita Marianne e meu pai trabalhavam conosco em dissertações e discursos em que expressávamos nossos sentimentos sobre a campanha do Talibã para destruir escolas para meninas e o que a nossa escola significava para nós. Planejamos uma assembleia em que apresentaríamos nossos discursos, chamamos de Comício pela Paz. Mas seria só um punhado de meninas do ensino fundamental 2. Vamos lá. Nesse dia foi uma TV, a escola, né, fez entrevistas, enfim. Ela conseguiu falar um pouquinho já sobre o que estava acontecendo ali, tá? Então, as meninas foram fazendo discursos. Aí a Malala fala: depois de Maniva falar, chegou minha vez. Minha boca estava seca como pó. Eu estava nervosa. Como sempre, ficava antes de entrevistas, mas sabia que aquela era uma oportunidade importante para espalhar nossa mensagem de paz e educação. Assim que colocaram o microfone na minha frente, as palavras saíram, firmes e certeiras, fortes e orgulhosas. E olha o que ela fala: não estamos na idade da pedra, mas parece que estamos andando para trás. Os direitos das meninas estão sendo negados. Falei que amava a escola, que era importante continuar aprendendo. Não temos medo de ninguém e vamos seguir com nossa educação. Esse é o nosso sonho. Soube naquele instante que não era eu, Malala, falando. Minha voz era a voz de tantos outros que queriam falar, mas não podiam. Então ela fala assim: nossa casa estava sempre lotada de parentes de Sandra, que vinham para mim embora quando precisavam ir ao médico ou fazer compras. A cozinha ficava cheia de tias. Isso tudo antes do Talibã chegar, tá? A voz da minha mãe me tirava do devaneio. Pichou, ela dizia. O que está fazendo aí? Nossos hóspedes precisam usar o banheiro. Eu me sentia boba às vezes, quando percebia que estava discussão para um espelho no banheiro. Então ela ficava. Então a Malala, ela ficava discursando em frente ao espelho, né? Já se a fama viesse, ou se ela fosse mais vezes entrevistada, né? Mas talvez fosse mais que isso. Talvez aquela menina no espelho, a menina que imaginava falar para o mundo, fosse a Malala, que eu viria a me tornar. Então, no ano de 2008, enquanto o nosso SWAT era atacado, não me calei.
Falei a canais de TV, rádios e jornais locais e nacionais. Falei a qualquer um que quisesse ouvir. E com isso ela acaba trazendo, né, essa violência, esse atentado para ela e para as meninas, né? Agora observem, gente, o sonho dessa menina, a luta pela educação, mesmo você sendo ameaçada, ela não quis parar de estudar porque ela sabia que esse era um meio de lutar até pelos direitos de outras meninas. Eu li um texto, um relato onde ela fala que uma amiga dela teve que se casar muito nova, né? Acho que com cerca de 14 anos. Então ela perde o seu sonho, o seu direito à educação. E o pai da Malala enxergava de uma forma diferente, de certa forma a incentivava. Tá? Malala é uma ativista paquistanesa. Ela nasceu no Swat, no Paquistão, em 1997 e tornou-se mundialmente conhecida por protestar contra o Talibã, um movimento fundamentalista que a gente sabe que é super agressivo, né, que mata, que aterroriza o local. Malala estava com suas amigas em um ônibus escolar e foi atingida por uma bala na cabeça durante um ataque de autoria do Talibã. Malala sobreviveu a esse ataque, tornando-se a porta-voz das meninas de seu país, e foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 2014, como reconhecimento de sua luta pelo direito à educação. Tá? Então, aqui, o que nós podemos falar, né, sobre essa autobiografia? O que se trata? Ela fala, é o primeiro, como se fosse o primeiro capítulo dessa Malala que o mundo ia conhecer, né? Então ela fala a respeito de como ela começou a falar. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, gente, ela fala a respeito, começou a discursar, né? Agora passou um pouquinho demais, só um momentinho. Então, vamos fazer algumas considerações com um textinho que está sobre a Malala. Né? Então, a gente vai cursar na escola o quanto ela era incentivada, tá? Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, né, sobre a Malala, mas com certeza sim, ela até participou de. Ela chegou a vir ao Brasil na inauguração de uma ONG. E eu, assim, não sei se vocês sabem, mas ela é proibida, né, de voltar ao seu local, né, onde nasceu. E ela fala que esse é o maior sonho dela. Quando dá uma acalmada na guerra, ela pretende visitar esse local. Mesmo porque agora ela é inimiga do Talibã, né? Então, assim, é muito importante porque logo lá no início a gente vê a Malala falando do seu pai e da sua mãe, que são duas pessoas muito importantes, que sempre incentivaram a estudar e a seguir o seu sonho, tá bom? É interessante a gente ver que o pai dela, lá desde o início, já luta contra o Talibã, né? Ele se posiciona, ele
fala que ele é contra, mesmo recebendo ameaças, ele viaja, ele procura tentar dialogar com o Estado ou até com o representante para que o ajude, né, a conseguir um diálogo com o Talibã. Mas a gente sabe que eles são extremistas e com eles não há diálogo. Então, gente, olha só, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 14 e 15, tá bom? Para que vocês façam. E no próximo vídeo eu irei corrigir. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.